Boa tarde a todos e a todas. Pedi à TV Assembleia para entrar no ar. Deputado Buba Germano, prazer tê-lo aqui, companheiro. Vamos formar aqui a mesa para que a gente possa iniciar a sessão. TV Assembleia no ar. Convidar o deputado João Gonçalves, que está aqui ao meu lado, para assumir a primeira secretaria da mesa. Convidar também a deputada Silvia Benjamin para fazer parte da mesa. Deputado George Moraes também aqui, vem aqui compor a mesa. O deputado Buba Germano, consultor da Comissão de Desenvolvimento da Assembleia da Paraíba, também aqui. Convidar o nosso promotor de justiça, doutor Galberto Bezerra, para fazer parte da mesa, que ele, nesse ato, representa Recording in progress. o Ministério Público da Paraíba. Doutora Madalena Brandes, defensora pública geral, também para fazer parte da mesa. O secretário legislativo Guilherme Benício também fazer parte da mesa. Professor doutor Alessio Tony de Almeida, desenvolvedor da plataforma dos ODS Paraíba. E o professor Rubens Freire, secretário executivo de Ciência e Tecnologia, que representa o governo do Estado. Composta a mesa, vamos abrir aqui a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo paraibano. Declaro abertos os trabalhos que têm como objetivo a apresentação do plano de adesão da Assembleia da Paraíba à Agenda 2030 da ONU. Composta aqui a mesa, convido a todos e a todas para fazermos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid na Paraíba, no Brasil e no mundo. Peço a todos e a todas um minuto de silêncio. Não é difícil ficar um minuto de silêncio. Peço a todos e a todas um minuto de silêncio para que possamos homenagear as vítimas do Covid na Paraíba, no Brasil e no mundo. Feita a nossa homenagem às vítimas do Covid na Paraíba, no Brasil e no mundo, convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Via del bien más
Passo a palavra ao primeiro secretário da mesa, o deputado João Gonçalves, para ler expediente em mesa. Opa, pois não. Senhor presidente, deputado Adriano Galdino, boa tarde a todas e a todos aqui presentes e os que nos acompanham na TV Assembleia. Senhor presidente, aqui é a justificativa do governador do Estado, comunicando a impossibilidade e indicando seu representante que já faz parte da mesa. Igualmente, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho. Também capitão dos portos da Paraíba, comandante Ronaldo Júnior, impossibilitado de comparecer. Presentes ainda aqui nessa audiência, essa sessão, prefeito de Areal, senhor Adelso Benjamin, a nossa deputada Gilma Germano, Arlenilde Aguiar, ouvidora-geral da Assembleia, doutora Arlenilde, doutora Miranda Cândido, ouvidora adjunta da ALPB, doutora Cris Almeida, secretária executiva da Mulher e Diversidade Humana, doutor Arimatea França, presidente do Conselho EPB, Conselho de Segurança Alimentar, que aqui representa a deputada Poliana Dutra. Doutor José Sérgio Abrantes, pesquisador da UFPB, doutor Pedro Severino, secretário do Meio Ambiente, da União Geral dos Trabalhadores do Estado da Paraíba. Pelo expediente em mesa, senhor presidente. Passar a presidência agora ao deputado João Gonçalves para que eu possa fazer um breve discurso na tribuna. Convido Vossa Excelência para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer e uma alegria estar dividindo esse momento tão especial com cada uma e cada um de vocês. Eu quero já de início, mais uma vez, fazer um agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, depois de passarmos pela uma pandemia, onde perdemos tantos amigos, amigas, pais, mães, vizinhos, vizinhas, filhos, filhas, e quis o Criador que nós estivéssemos aqui nesse momento. Em nome de todos, o nosso agradecimento. A Assembleia da Paraíba, nesse ato, e mais uma vez faz história. Fizemos história na pandemia, quando iniciamos em todo o Brasil um processo de sessões online. A Assembleia da Paraíba foi a primeira Assembleia do Brasil a fazer sessões online na época da pandemia. Até a grandiosa Assembleia de São Paulo veio a Paraíba conhecer e aprender conosco como fazer as sessões online. Naquele momento foi um momento muito especial que cada um de nós vivemos, e eu quero fazer um agradecimento ao setor de TI da Casa de Deputados Pessoa, que desenvolveu esse sistema de sessão online. Hoje, mais uma vez, a história se repete. Somos a primeira Assembleia do Brasil a aderir à Agenda 2030 da ONU, essa agenda que busca uma construção de um mundo cada vez melhor e mais justo para todos. E para quem ainda não está antenado com esse propósito, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável das ODS é um compromisso assumido por líderes de 193 países, inclusive o Brasil, e coordenada pela ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 2018. Esse compromisso foi assumido com 193 países, na época, inclusive o Brasil, e até hoje nenhuma Assembleia do Brasil assumiu esse compromisso. Estamos nós, mais uma vez, fazendo história, iniciando esse processo nas casas legislativas.
Nós temos 17 objetivos constantes. Esses objetivos procuram dialogar com a erradicação da pobreza, com a fome, com a agricultura sustentável, com a saúde e o bem-estar, com a educação de qualidade, a igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, uma indústria que seja inovação, que tenha inovação e tenha uma infraestrutura preocupada com o meio ambiente, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. Para Jutaí, compor a mesa também, faz uma cadeira para o deputado Jutaí. Essa questão aqui é muito importante, consumo e produção responsável. Acho que todo mundo aqui está acompanhando uma outra epidemia que tem nesse país, né? Eu acredito que está no mundo toda essa epidemia, que é a epidemia do câncer. Já não é mais uma doença esporádica. Hoje o câncer é uma epidemia, embora que as autoridades sanitárias e de saúde não queiram assim classificar. Mas o câncer hoje é uma epidemia. É rara, raríssima a família que não tem mais de um membro com câncer. E aqui eu acho que é exatamente isso aqui. Consumo e produção responsável. A produção de alimentos tem sido totalmente irresponsável nesse país e no mundo também. Alimentos que são cancerígenos estão sendo comercializados e produzidos e divulgados como fossem alimentos de qualidade, em propagandas que induzem as pessoas a adquirir esses produtos. E a gente precisa repensar isso o mais rápido possível, porque, na minha cabeça, a alimentação hoje é o fator maior e predominante para essa epidemia do câncer. Alimentos que têm um alto teor cancerígeno que está sendo comercializado de uma maneira muito tranquila, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma proibição dos órgãos públicos. Ação contra a mudança climática, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes. Instituições eficazes também. Aqui tem uma plateia muito seleta, doutor Galberto. Uma plateia aqui muito seleta. E aqui eu quero aproveitar, em seu nome, saudar todos os companheiros da mesa. Mas antigamente, na época que eu era criança, a minha mãe e meu pai, sempre preocupados com a educação, me orientava para ler uma revista ou assistir um programa de rádio ou um programa de televisão, e esses programas tinham um cunho educacional que podiam melhorar o meu intelecto enquanto cidadão, enquanto criança. Hoje, infelizmente, nenhum de nós tem coragem de indicar um programa de rádio, ou um programa de televisão, ou uma revista para um dos nossos filhos lerem, porque a gente não confia em nenhum deles. Isso é muito complicado. Como é que nós vamos formar o intelecto dos nossos jovens se a nossa imprensa não se preocupa em divulgar as verdades ou a verdade, e sim com a resposta que A ou B dá a ela de forma financeira e econômica. Eu já vi tantas vezes sair, quando eu assistia Fantástico, né, que agora ninguém assiste mais, quase ninguém assiste mais TV aberta, muito raramente, o ovo faz bem à saúde. Daqui a pouco o setor de ovo não pagou, aí o ovo faz mal à saúde. A carne vermelha ofende, a carne branca é que é boa. O frango é uma carne saudável. Olha, o frango come 45 dias só hormônio. A alimentação é só hormônio, não tem outro. E por aí vai. Quer dizer, se divulga e se paga para divulgar as mentiras para que a população possa formar o seu juízo de uma forma não confiável.
Então, é muito complicado hoje a gente formar os nossos jovens de hoje, porque não temos uma imprensa confiável, não temos uma televisão confiável, não temos uma rádio confiável que possa educar os nossos filhos, os nossos jovens. Isso precisa ser debatido nesse país para que a gente possa cada vez mais criar pessoas responsáveis e competentes para que possamos administrar o nosso país e as nossas vidas também. E, por último, parcerias com meios de implementação. A Assembleia da Paraíba está fazendo esse trabalho, que é coordenado pelo deputado Buba Germano, que está conosco agora nesse trabalho, juntamente com o secretário legislativo Guilherme, e toda a equipe aqui da Assembleia tem dado suporte para que a gente possa contribuir nessa pauta de dar o nosso melhor, buscar também parceria com os demais poderes, para que possamos juntos construir uma agenda de desenvolvimento sustentável nesse país, dialogando com todos os setores e buscando fazer um mundo melhor e mais justo para todos. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa vontade, e eu aqui agradeço a participação de todos e de todas que aqui estão presentes, e vamos juntos, unidos, fazer cada vez mais uma Paraíba, um Brasil e um mundo melhor e mais justo para todos. Convido o presidente para reunir os trabalhos. Resiste a vereadora doutora Valéria Aragão, e secretária executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária. Aqui, presente. Obrigado, deputado João Gonçalves. Convido o secretário legislativo Guilherme Benício para fazer uso da palavra. Guilherme vai ter um tempo de até 5 minutos, podendo prorrogar até 10. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, doutora Madalena, doutor Glauberto, deputado George, deputado João Gonçalves, deputado Buba, deputado Jutaí, professor Alessio, bem como a todos aqueles que se fazem presente aqui no dia de hoje. Primeiramente, acho que precisa ser enaltecido na verdade, essa iniciativa, né, do presidente Adriano em tudo que a gente propõe de tecnologia, de melhorar, de fazer com que essa Assembleia seja única e principalmente pioneira em todo o Brasil. O presidente Adriano é sempre o maior influenciador de todas essas iniciativas. Sobre a questão, efetivamente, do que nós vamos tratar hoje na sessão especial, que é a implementação e a adesão da Assembleia da Paraíba aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como bem frisou o presidente Adriano, a Assembleia da Paraíba será o primeiro órgão público da Paraíba a aderir a essa agenda e também a primeira casa legislativa do Brasil, né? A gente tem uma experiência hoje no Supremo Tribunal Federal, que faz a classificação das ações de controle concentrado com base no ODS, mas nem a Câmara, nem o Senado, nem qualquer outra Assembleia, inclusive com muito mais recurso, tomou essa iniciativa que foi efetivamente patrocinada pelo presidente Adriano e pela mesa diretora. Bom, a grande dificuldade de se estabelecer políticas públicas é o estabelecimento de parâmetros objetivos, porque só na Paraíba a gente tem 223 municípios, estados da federação são 27, e acaba cada um desses entes subnacionais a estabelecer políticas públicas ou parâmetros diferentes. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles estabelecem objetivos efetivamente homogêneos para que todos os entes subnacionais e todos os órgãos públicos, dentro efetivamente das suas finalidades, né, no caso a Assembleia produzir leis e fiscalizar o Executivo, ela possa estabelecer e buscar o atingimento desses objetivos. Então, antes de adentrar no tema específico, eu não poderia deixar de fazer o registro, né, sobre tudo aquilo de tecnologia e tudo aquilo de inovação que a Assembleia tem feito nos últimos anos. A gente pode citar a implantação do processo legislativo eletrônico, o resgate histórico de todas as legislações,
que tem à frente a doutora Ana Geórgia, a disponibilização dos discursos dos deputados, as sessões virtuais que a Assembleia, como bem frisou o presidente Adriano, foi a primeira do Brasil a funcionar 100% online, regulamentação das sessões híbridas e a criação do sistema PUSH para acompanhamento do processo legislativo e a utilização de uma ferramenta que acaba não por substituir, mas por agregar o trabalho da taquigrafia, que é o Spin-Shots do Google, e tudo isso vai exatamente no sentido de a gente já realizar objetivos do desenvolvimento sustentável no que tange a tecnologia, inovação e eficiência de processo. Então, como dizia eu, há uma grande dificuldade da gente estabelecer políticas públicas e objetivos homogêneos entre todos os entes subnacionais. Então, nós temos os 17 objetivos, que já foram citados pelo presidente Adriano, e efetivamente não irei repetir. Então, só para que vocês possam visualizar, que vai de erradicação da pobreza até paz, justiça e instituições eficazes. E aí nós vamos tratar aqui agora da implementação desse plano na Assembleia. Como eu disse, vai ser o primeiro do Brasil. A Assembleia tem a sua finalidade aprovar leis e fiscalizar o Poder Executivo, e ele consta de, na verdade, 7 fases. Tem aí 6, mas é um trabalho que iniciou desde fevereiro, né? Com a criação de um comitê para exatamente formular essa política. Então, desde fevereiro nós viemos trabalhando, foi criado esse comitê de implementação, agora nós estamos fazendo essa apresentação desse plano, haverá um momento de qualificação, tanto dos servidores efetivos e que trabalham na casa, quanto dos servidores que trabalham nos gabinetes. Faremos o trabalho de adaptação das estruturas de informática e computação para que possam serem classificados as leis e as matérias legislativas em geral, com base nesses objetivos, que inclusive já está pronto, né, e aí nós vamos apresentar. Esse aí é um ponto fundamental, que é a classificação das metas e prioridades constantes na LDO e na LOA, com base nesses objetivos. Isso permitirá termos um raio-x completo de que estratégias o Poder Executivo, em seus orçamentos, está implementando, aonde ele está investindo mais em cada um desses objetivos, qual a área que precisa ser melhor contemplada, e a gente vai ter um raio-x exatamente de cada centavo aplicado pelo Poder Executivo com base nesses parâmetros objetivos e efetivamente homogêneos. E, por último, é a divulgação, que inclusive já está acontecendo agora, dessa agenda para todos os órgãos públicos. Aqui é a experiência do Supremo, conforme a classificação dos ODS, e aqui como vai funcionar no âmbito da Assembleia. Essa primeira página é a página de cadastro pelo gabinete parlamentar, onde o deputado, o seu assessor, o seu chefe de gabinete, vai dar entrada na lei, na emenda à Constituição, enfim, na matéria legislativa, e além de classificar o tipo de matéria, ele vai também classificar de acordo com os objetivos do desenvolvimento, e essa matéria vai ser pesquisável com esses parâmetros e esse etiquetamento. Nessa segunda imagem aqui, nós temos o recebimento da matéria pelo protocolo legislativo, onde haverá uma conferência, se bate exatamente aquela matéria com o objetivo marcado. E o terceiro é exatamente a consulta pela sociedade, onde a sociedade, a pesquisar sobre determinado tema, com base nesses objetivos da ONU, terá aí todas as matérias colocadas. Então, com essa política da Assembleia, mais uma vez, importante frisar, pioneira no Brasil e na Paraíba, a gente vai ter esse estabelecimento de todos esses parâmetros de acordo com a ONU, que a ONU classifica como desenvolvimento sustentável, e a gente vai ter esse raio-x, esse panorama, exatamente de como se dá as políticas públicas no estado da Paraíba e que forma podemos melhorar e fortalecer aquilo que efetivamente tem sido trabalhado. Então, a Assembleia da Paraíba, na verdade, dá um grande passo, né? Como gosta de dizer o nosso presidente,
uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Assim encerro essa minha fala, mas não sem antes agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço ao secretário Guilherme Vinícius e chamo o deputado Buba Germano, consultor da Comissão de Desenvolvimento da Assembleia da Paraíba, para fazer uso da palavra. Deputado Buba Germano, vai usar a palavra aqui ou não? Fica à vontade. Fica à vontade. Presidente, primeiro cumprimentar a todos e todas. Gostaria de agradecer essa oportunidade, cumprimentar os companheiros deputados, saudade da casa, a todos. Alessio, esse parceiro da universidade. E eu quero iniciar, presidente, dizendo da sensibilidade que Vossa Excelência teve por ter sido vereador, prefeito. Verdade. E que sabe também, aí está, a implementação da Agenda Global dos ODS na Assembleia Legislativa. Vossa Excelência não vai se assustar, nós fizemos um plano de trabalho para os 4 anos de vossa gestão. E isso partiu exatamente de uma emenda impositiva, quando eu estava aqui na casa, juntamente com o governo do Estado, professor Rubens aqui, que representa a ciência e tecnologia, por intermédio da FAPESC, e a Universidade Federal da Paraíba, através do Laboratório de Modelagem Aplicada, o LEMA. Quando eu fui prefeito, existiam os ODMs, presidente Adriano, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. O município de Picuí, por cumprir essa agenda, os 2 municípios na Paraíba que mais foram premiados foi exatamente Pombal, com a deputada aqui, e hoje secretária Pauliana, e Picuí. A gente já cumpria essa agenda. Vossa Excelência teve essa sensibilidade, e eu vou passar rapidamente aqui qual é o nosso plano de trabalho e, de uma forma prática, que utilidade nós vamos utilizar na classificação dessas leis. Porque é muito comum se criticar o parlamento. Geram muitas leis que não têm operacionalidade, e o objetivo geral desse plano de trabalho, aí está, é alinhar todas as leis ordinárias que estão em exercício e em que eles estão contribuindo para cumprir as metas estabelecidas pela ONU para o nosso país e estados. Existe uma diferença. A plataforma que nós geramos aqui na Paraíba, ela é pioneira no Brasil. Só existe uma outra, que é Cidade Sustentável da cidade de São Paulo, que é um outro território, e o Observatório no Paraná. A nossa teve uma particularidade. Todas as inconsistências que houveram nos ODMs, e a principal delas era a municipalização. Por que a agenda não chega aos municípios? E o desenvolvimento do Estado é o somatório da vida dos 223 municípios. Então, nós territorializamos ou municipalizamos a agenda, e hoje a gente tem o privilégio de termos uma plataforma que contempla os 223 municípios com 95 indicadores alinhados à agenda global. Pode passar, professora, por favor. Então, vamos para os objetivos específicos. Primeiro é catalogar todas essas leis. Na verdade, presidente, o pacto foi assinado em 2015. Para os senhores terem uma ideia, no levantamento rápido que fizemos, esta casa produziu mais de 1.800 leis de 2015 a 22. E o que nós estamos propondo é exatamente fazer esse mapeamento e classificar e alinhá-las. E, importante destacar, nós estamos fazendo isso por intermédio de um projeto de resolução da mesa diretora, estabelecendo todas as regras e competências. Inclusive, o nosso eficiente secretário vai ter uma responsabilidade importantíssima nessa comissão que foi estabelecida. Pode passar. O próximo é tornar a Assembleia Legislativa signatária. Ela já aderiu e implantou na agenda. A próxima etapa, presidente, é assinar o termo para ser signatário. Aqui nós temos na Paraíba pouquíssimas empresas que são signatárias. Eu poderia citar a Unimed e Alpargatas, e me perdoe se alguma outra eu não lembro aqui, mas é um exemplo. Então, a Assembleia, mais uma vez, além de ser a única que está implantando a agenda, ela é também protagonista para ser signatária da agenda. Isso não tem custo.
Isso nós vamos apresentar esse plano de trabalho e dizer por que a Assembleia está aderindo à agenda. O próprio mapear e monitorar e avaliar todos os indicadores relacionados à agenda, já fruto da plataforma. Pode passar, por favor. Monitorar e avaliar o cumprimento da agenda. Que importância tem isso? A Assembleia tem um papel fundamental de chegar aos municípios. Nós estamos no estado que ele é formado de 14 territórios, de 14 regiões geoadministrativas. E os municípios precisam saber como é que ele está no município dele, na região, comparar com o estado e, quiçá, a gente chegar a nacionalizar essa plataforma para a gente ver como o Brasil está andando e os municípios estão acompanhando. Vou passar. Auxiliar os municípios paraibanos nesse contexto que eu já falei. A próxima. O próximo, mapear e avaliar os casos de sucesso que tem nos municípios. Isso é importante, presidente Adriano, porque às vezes os prefeitos estão fazendo, mas eles não alinham aquele projeto de sucesso que ele está tendo, a que o ODS está ligado. A Assembleia pode criar, inclusive, presidente, um prêmio do IDS, que foi criado na plataforma que o professor Alex vai explicar, para que a gente possa estimular cada vez mais os gestores municipais a intensificar. E só se faz isso mexendo no orçamento e com decisão de políticas públicas. Propomos criar, e por fim, presidente, não menos importante, a gente está propondo que a Assembleia Legislativa ela tem um observatório desses indicadores, coisa que o doutor Guilherme aqui falou. Por quê? Porque nós criamos as leis, deputados. Nós aprovamos o orçamento do Estado, nós implantamos as políticas públicas e o Poder Executivo executa, não é, professor Rubens? Mas a gente precisa monitorar. E aí eu quero dar um exemplo, presidente Adriano, já para dizer qual é a metodologia que nós vamos utilizar, que é a mesma da ONU. Nós não estamos inventando absolutamente nada. Pode passar. Pronto, aí estão as 14 regiões geoadministrativas do Estado. Em cada uma delas tem uma diretoria de educação, de saúde, não é isso? Esse é o modelo de gestão do nosso Estado. Passe o próximo. Então, o princípio que nós vamos acompanhar, presidente, isso é muito importante. A ONU sugere que os indicadores sejam agrupados em 5 dimensões. São 5 P's, por coincidência. Pessoas, planeta, prosperidade, parcerias e paz. Então, cada ODS está agrupada aí, por exemplo, pessoas. O ODS 1, 2, 3, 4 e 5. Cuida das pessoas. Prosperidade. Está aí os 5 ODS que estão vinculados à prosperidade. O próximo. Planeta. A questão ambiental, deputado Adriano, ela é fundamental. Mudanças climáticas. As leis que são geradas aqui, eu vou depois encerrar a minha apresentação mostrando 2 leis, para que a gente aprenda o enquadramento e veja a importância do que está acontecendo na nossa Paraíba. A próxima é paz, que segurança pública é fundamental, e parcerias, não menos importante. Porque aqui de olho, deputado Adriano, nós estamos aqui com a presença, sabe de quê? De várias universidades, está aqui a UEPB, está aqui a UFPB, a UEPB, o INSA, todos esses institutos estão vinculados a essa agenda. E aí, já encaminhando para o encerramento, eu queria chamar a atenção de 2 leis. Primeiro, uma lei de Vossa Excelência, que instituiu a política estadual da implantação de geração e aproveitamento de energia solar e eólica no nosso estado. Eu destaquei aí, que é uma forma de classificação, meu querido Guilherme. O número 7 está destacado porque ele poderia se enquadrar como o propósito da sua lei. Plantação de energias renováveis. Mas esta lei em vigor, ela contempla 9 ODS, todos de prosperidades, porque a agenda ela é transversal. Não dá para a gente falar em energia sem pensar em preservar o meio ambiente. E aqui, presidente Adriano, está aqui o fruto da sua lei contribuindo com isso aqui. Ó. Aqui está o RIMA, apresentado ontem numa audiência pública em Picuí, uma empresa chinesa com um aporte de investimento de 3,7 bilhões, implantando numa região mais pobre da região da Paraíba. E o RIMA identifica todas as intervenções que poderão ocorrer de danos, mas sugere também
mitigação desses problemas. Isso foi criado pela ciência, a nossa plataforma está ajudando a isso, a sua lei está contribuindo com o desenvolvimento da Paraíba. Então, nós queremos pontuar todas as leis dessas casas e podemos chegar a isso com que meta? São 169 metas que a ONU estabeleceu para o mundo. E nós estamos fazendo o nosso papel. E a segunda, para encerrar, é uma lei de minha própria autoria, presidente. Eu escolhi duas. Uma sua, outra minha, para que os parlamentares saibam a importância das leis que Vossas Excelências estão gerando nesta casa e que contribuição está dando para o desenvolvimento do nosso Estado. Esta lei é muito simples. Uma lei que determinou que 30% tem a obrigatoriedade de compras da agricultura familiar para incluir na merenda escolar. Eu destaquei o ODS 4, mas ela está no de acabar com a fome, corrigir desigualdades, segurança alimentar, que é o ODS 3, que é saúde, política de gêneros, que é para dar inclusão, a inserção da mulher no mercado de trabalho na zona rural. Isso eu estou falando de coisa concreta, porque em Picuí nós temos 2 associações produzindo geleia de umbu. São mulheres na inserção do mercado de trabalho, na política de gêneros. Então, presidente, em rápidas palavras, o mais importante de tudo isso é que isso partiu, sabe de onde? Daqui da Assembleia. De uma emenda parlamentar, claro, com toda a participação e apoio do governo do Estado através da empresa de pesquisa, que à época era o professor Roberto, que aí está como presidente da FAPESC. Hoje, doutor Rubens aqui, que representa o governo do Estado, é o secretário executivo de Ciência e Tecnologia, e nós estamos falando de tecnologia a serviço do povo. Então, presidente, eu encerro aqui agradecendo essa oportunidade, parabenizando, mas eu vou atender um pedido que Vossa Excelência fez, que é entregar em mãos o diagnóstico situacional do seu município de Pocinho, todas as políticas de Pocinho, com os indicadores sociais que foram desenvolvidos até 2022, e a esposa de Vossa Excelência é a prefeita, que ela olhe isso com muito carinho e que corrija os indicadores que estão maus, e vocês estão de parabéns por talvez também ser pioneiro ao primeiro município da Paraíba como piloto a ter um diagnóstico situacional dos ODS no seu município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Buba Germano, por sua gentileza de sempre. Tenho certeza que a gente vai estudar bastante isso aqui. Presidente, só para fazer Precisando de justiça... precisando de alguma tradução, vai lhe procurar para você traduzir para a gente. Pois não, e com maior satisfação, mas eu queria só fazer mais um registro. O doutor Sérgio Abrantes está ali bem caladinho, mas ele contribuiu muito na criação dessa plataforma junto com o professor Alessio. Ele foi, inclusive, bolsista da área de informática e tem o dedo dele nesse trabalho, que isso é um somatório de muita gente. Sem querer também, me perdoe, de parabenizar também a presença aqui do nosso pessoal do gabinete, né? Rayane, a vocês, muito obrigado pela presença, Marilda, Mônica, Jefferson e a deputada Gilma, que sempre insistiu muito. Eu levava muito carão, que ela só me fazia uma pergunta: parece que você quer voltar para a Embrapa? Eu digo, se me chamar, eu volto. Deputado Germano, agradeço suas palavras e sua contribuição aqui para a nossa sessão especial. Lembrando aos companheiros e companheiras que nunca tiveram uma sessão especial da Casa do Deputado Pessoa, que isso é um rito regimental. A gente não pode fugir desse rito. É uma sessão assim um tanto quanto fria, mas é por conta do nosso regimento e a gente segue exatamente o que está no regimento. O próximo a usar a tribuna, ou se preferir ficar no local que está, é o professor Dr. Alessio Tony de Almeida, desenvolvedor da plataforma dos ODS paraibano, para fazer a sua apresentação. Inicialmente, desejar boa tarde a todos. Agradecer o convite da Assembleia Legislativa, no qual cumprimento o nosso presidente aqui, Adriano Galdino. Parabenizar também pela excelente proposta, né, de implantação na Assembleia Legislativa, né, um fator inovador. E como o Guilherme, né, o secretário, apresentou, como também o deputado Buba, o que a Assembleia está fazendo, integrado com o que já foi feito em termos de monitoramento de dados aqui na Paraíba, a gente pode potencializar ainda mais a formulação de políticas públicas baseadas em evidência. Eu só gostaria, não sei se está... Um momento.
um ajuste aqui tecnológico. Eu vou ver se ele vai deixar compartilhar. Pronto. Podemos iniciar.
questão tecnológica sempre aplica algumas nuances. Mas, enfim, então, retomando aqui a fala, no ano retrasado, nós iniciamos um projeto que teve vários atores aí, inclusive estimulado por uma emenda impositiva do deputado Buba Germano à época. O projeto ele foi desenvolvido em parceria, né, com o governo do estado, a FAPESC dando todo o suporte, e o Laboratório de Economia e Modelagem Aplicada, no qual eu coordeno. Tá? Então, eu sou professor da UFPB, aqui na Paraíba já fiz vários projetos, né? Destaco aqui o Preço da Hora, que eu acho que alguns devem conhecer, e nesse meu tempo, nós tivemos a oportunidade de juntar todas as nossas forças para tentar criar uma plataforma de dados que pudesse subsidiar o acompanhamento objetivo da Agenda 2030. Então, o projeto ele foi composto por uma equipe multidisciplinar, né? Então, todos os pesquisadores que tiveram aí contribuíram diretamente com a planejamento, formulação dos indicadores e também na parte de territorialização. A gente fez uns testes locais em vários municípios para verificar, né, a aderência da informação que foi gerada para subsidiar a Câmara de Vereadores, a gestão de prefeituras e também agora temos a oportunidade de trazer o que foi gerado também para a Assembleia Legislativa do Estado. Em relação à plataforma, só para alinhar o que a gente fez, então ela hoje está disponível ao público, ela está hospedada no governo do Estado, né, na Secretaria, ainda com a nomenclatura anterior, Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia, a SECT, vocês vão ver o endereço, eu vou disponibilizar ao final da minha fala, e ela objetiva monitorar os ODS nos municípios e regiões geoadministrativas do Estado. Então, a nossa maior preocupação foi ter dados para todos os 223 municípios da Paraíba e também ter dados para todos os 17 objetivos. Como o secretário Guilherme falou, o nosso presidente Adriano Galdino também apresentou, são objetivos muito diversos, que vão da erradicação da pobreza até instituições eficazes, parcerias, implementações, vida na água, vida terrestre. Então, imagine que isso é muito desafiador fazer uma análise anual para cada município do estado da Paraíba. E com muito esforço e muito empreendimento de várias pessoas, de vários atores, né, de várias instituições, nós conseguimos implementar uma primeira versão do projeto que vou apresentar para vocês. Então, qual foi o desafio que nos foi colocado? Nós apenas a questão econômica, mas também a questão social, ambiental e institucional. Então, o ODS ele vai partir olhando inicialmente para as pessoas. Então, eu preciso que as pessoas elas tenham alimentação, né? Uma alimentação saudável, como o presidente destacou. E também eu consigo olhar essa informação e ver que tem disponibilidade para uma população humilde, que tem baixas oportunidades, educação que funcione, saúde pública que funcione, que as mulheres sejam respeitadas de forma digna, né? Não sejam violentadas, tenham igualdade de oportunidade no mercado de trabalho, e assim sucessivamente. Então, a agenda ela é multidimensional. Então, para um país, para um estado, para uma região, para um município se desenvolver, ela precisa do ODS como norte. Como norte. Então, as políticas públicas elas são multissetoriais, elas são integradas. Como o deputado falou no exemplo, uma lei que é feita inicialmente para energia renovável, ela impacta o desafio, né, que o deputado Buba nos trouxe, disse, ó, universidade, a gente quer que vocês pesquisem uma forma de monitorar esses dados para esses 17 objetivos em nível de município. Quando a gente abriu a Agenda 2030, ela tem 169 metas. 169 metas que devem ser cumpridas em 2023, na metade do caminho. Na metade do caminho. E como foi falado aqui, a Assembleia Legislativa é pioneira no Brasil ao implementar o acompanhamento também da agenda no que é feito nessa casa tão importante para o nosso Estado. Então, veja que ainda o processo não está sendo plenamente efetivado, né? Então, a gente precisa acelerar para a gente poder conseguir chegar nos resultados que nós
né, que o Brasil se comprometeu em 2015, que pactou em 2015. São 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Olhe só o desafio que o nosso deputado Buba colocou para a universidade tentar fazer para os 223 municípios da Paraíba. Então, quando a gente foi estudar os ODS, nós observamos que das 169 metas, porque uma coisa que a gente precisa fazer é calcular a eficácia da política pública. O que é eficácia? Eficácia, eu preciso do objetivo da política e da meta, tá? Então, eu tenho uma política de educação de qualidade, então eu preciso saber qual é o nível de educação de qualidade aceitável. Então, eu tenho que ter a meta e a gente começa a acompanhar se, de fato, aquela política pública está andando na velocidade que deveria. Então, quando a gente observou a Agenda 2030, ela tem um cenário bastante complexo. E aí, como nós somos da universidade, para nós fazermos qualquer coisa, nós lemos. A leitura é o caminho inicial para fazer qualquer resolução de problema. Então, vendo a literatura internacional, porque a pergunta é, será que ninguém no mundo se preocupou com isso? Então, a gente fez uma revisão da literatura internacional e verificou que das 169 metas, apenas 78 metas tinham informações que poderiam ser monitoradas com valores que poderiam ser, de fato, especificadas e objetivamente monitoradas. Só para vocês terem ideia, das 169 metas, apenas 94 metas poderiam ser levadas em nível municipal. Ou seja, existem metas globais. Por exemplo, existe uma meta que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é relacionado ao direito internacional do uso do mar. Então, é uma meta que não tem como a gente trazer em nível nacional, em nível territorial. Então, para fazer a leitura das 169 metas, a gente tem que dizer, ó, a gente quer um projeto que territorialize e chegue nas regiões e municípios da Paraíba. Com base nisso, a gente fez um processo aqui de construção, né, bastante complexo, que envolve várias bases de dados. Então, a gente tem aí uma conjunção de bases de dados que foi preliminarmente feita. Nós estamos agora iniciando a segunda fase do projeto, ou seja, a gente está projetando expandir ainda mais o nosso banco de dados. Mas vocês já vão ver que a gente já, em 6 meses de trabalho, aproximadamente, nós conseguimos já monitorar 17 objetivos, 54 metas, ou seja, das 94 monitoráveis, nós estamos monitorando 54 metas, ou seja, já estamos com mais de 50% das metas sendo monitoradas em nível municipal na Paraíba. E 92 indicadores calculados, tá? Para 223 municípios. O deputado Buba, ele, na fala, ele disse que era interessante, né, sugeriu, por exemplo, a Assembleia criar um selo ODS, uma premiação do ODS, para incentivar os municípios da Paraíba, por exemplo, por região. E aí, nós usamos a métrica de sintetização. É a mesma, assim, a grande questão, eu tenho um problema de escassez e abundância. A falta de indicadores é ruim para a tomada de decisão. A abundância de indicadores também dificulta, porque eu vou ter tanto indicador que eu não vou saber por onde começar. Então, nós, na construção do projeto, nós utilizamos a métrica internacional de agregação de indicadores da ONU e a gente converteu e criou o Índice de Desenvolvimento Sustentável da Paraíba, tá? E esse IDS-PB, ele é composto, né, para os 17 objetivos, para as metas monitoradas e para os indicadores que são, de fato, dispostos na plataforma, tá? De forma objetiva, eu vou direto à fonte para a gente poder conhecer, né, um pouco do trabalho que foi feito. Então, hoje, a plataforma ODS-PB, ela está disponível no link ods.sect.pb.gov.br. Então, ela já está disponível, né, para a sociedade, para a gestão pública, tomar a decisão, né, de olhar as informações disponíveis. E entrando na plataforma, vocês vão ver que ela foi desenhada, de fato, para orientar a identificação de casos de sucesso e casos de gargalo, tá? O doutor Glauberto está aqui presente e ele falou que tinha uma preocupação em relacionado à violência contra a mulher, a causa dos direitos das pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, né, deficiência. E eu falei para ele, ó, doutor Glauberto,
Se o senhor colocar na barra de busca pessoas, que é o termo genérico, né? Ele vai simplesmente levar a informação de forma automática. Ele vai verificar tudo que tem pessoa na plataforma, indicador, meta, objetivo, município, por exemplo. Ó, eu coloquei o nome pessoa e ele já localizou o município de João Pessoa. Mas, por exemplo, ó, se eu for aqui, vai ter informações sobre casos de violência contra a mulher perpetrados por parceiros por 100 mil habitantes. Casos de violência por 100 mil habitantes. Farmacêuticos por 10 mil habitantes. Violência sexual contra menores de idade por 100 mil habitantes. Violência contra a mulher perpetrados por não parceiros. Vítimas de violência física e sexual. Vejam, que é só um exemplo. Eu nem entrei na plataforma, eu estou aqui numa busca inteligente. Uma busca inteligente por indicador. Então, só para um exemplo simples aqui, a gente tem aí várias possibilidades de busca que a gente pode fazer. Eu vou voltar para um exemplo aí de indicadores, mas, por exemplo, na página principal da plataforma, a gente já traz o status atual do cumprimento da meta da Agenda 2030 no estado da Paraíba. Esse acelerador, né, de 0 a 100%, ele diz o tanto que falta para nós cumprirmos as metas pactuadas, mais uma vez, levando em conta o que está sendo objetivamente monitorado atualmente. Nós só temos 54 metas. À medida que a gente incorporar novos indicadores, nós ampliarmos a cobertura do sistema, essa informação ela se atualizará, tá certo? Então, nós temos informações detalhadas do desempenho global da Paraíba, nós temos o desempenho estratificado por cada um dos 17 objetivos. Ó. Então, a gente consegue observar, por exemplo, quais são os objetivos que relativamente a Paraíba tem uma maior distância de ser cumprida. E mais abaixo, eu tenho o mapa da Paraíba com o indicador IDS-PB por município. Então, rapidamente, a gente consegue visualizar quais são os municípios que possuem, por exemplo, as maiores distâncias, né, em relação às metas pactuadas. Então, por exemplo, aqui na região da Mata Paraibana, nós temos um destaque aqui para Santa Rita, por exemplo, que está com um dos índices mais baixos, e mais para o sertão do estado, Riacho dos Cavalos, e Juru, por exemplo, atualmente aí nas informações pactuadas. No extremo positivo, aqueles que estão relativamente melhores, ó, nós temos um destaque para a Várzea, né? Ou seja, relativamente no estado da Paraíba, ela está com o maior nível de cumprimento dos indicadores. Então, vejam que isso aqui é só a página inicial. E o melhor é que a plataforma ela é de aprofundamento. Então, por exemplo, se a gente quiser ir na temática, doutor Glauberto, relacionado à igualdade de gênero, a gente vem aqui no objetivo 5 e a gente clica no objetivo 5 e ele vai fazer um relatório do objetivo 5 dos indicadores e metas associadas à igualdade de gênero. Então, você tem aqui, ó, só um rápido aqui, ó, no objetivo igualdade de gênero, o vermelho é o que tem mais uma maior distância em relação à eficácia das metas. Por exemplo, aqui temos o município de Riachão do Poço, de 0 a 100%, ele está com 25,6%. Mais ao sertão, o município de Nazarezinho. Isso no que tange à igualdade de gênero. A gente consegue ter a informação aqui por região geoadministrativa do estado, o ranking do maior para o menor, a gente consegue ter a informação por objetivo, tá? E por meta. Por exemplo, a meta em relação ao combate à violência contra a mulher, isso é uma meta, tá aqui, ó, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. Nesse objetivo e nessa meta, né, nessa meta 5.1, nós temos vários indicadores associados. Por exemplo, casos de violência contra a mulher. A meta é ter 0, é eliminar, é 0. E hoje nós temos um indicador de 11,7 casos para cada 100 mil habitantes. Tá? Aqui é o caso de violência contra a mulher perpetrados por parceiro. Nós temos a trajetória da Paraíba, considerando a linha de base, 2015, que é o ano de pactuação da Agenda 2030. Então, todos os indicadores, para todos os municípios, eles têm uma baseline, uma linha de base, que é 2015, e a gente começa a acompanhar a trajetória da Paraíba, das regiões e dos municípios. Tá? Então, se a gente quiser, nessa perspectiva, fazer um relatório específico para Riachão do Poço,
Aí nós temos aqui, ó, um relatório do município de Riachão do Poço, tá? Comparando ele em relação à regional que ele pertence, em relação à Paraíba, e como é que ele está nos 17 objetivos monitorados, tá? Então, a gente tem aí um retrato específico por município. Nós conseguimos também ter um retrato específico de forma agregada por região. Por exemplo, em termos regionais, a regional geoadministrativa com melhor performance no estado é a região 13 de Pombal. Então, a gente pode vir aqui e pedir um relatório da regional de Pombal. Dentro da regional de Pombal, a gente vai ter, ó, o retrato apenas para os municípios que compõem a regional de Pombal. E dentro da regional, a gente consegue verificar quem relativamente está mais distante e quem está mais próximo do cumprimento da Agenda 2030, com base no status atual da plataforma. Então, você tem aqui São Bentinho de destaque na regional, positivamente, e o município de Lagoa com um indicador relativamente abaixo da média da regional. Então, a plataforma ela consegue ter informações detalhadas por município, por regional, e também, se a gente quiser um retrato específico sobre violência, como eu falei para vocês, né? Vamos pegar aqui um caso de violência sexual contra menores de idade, por 100 mil habitantes. Então, eu posso fazer um relatório por indicador e verificar, por exemplo, na Paraíba, ó, o município de Picuí tem a maior incidência, né, de acordo com a última informação, de violência sexual contra menores de idade, relativamente. Então, presidente Adriano Galdino, nós fizemos um esforço inicial de tentar trazer para a Paraíba um conjunto de indicadores e informações. Nós não estamos satisfeitos, nós queremos melhorar ainda mais o que está sendo feito aqui, não? E a gente está agora na segunda fase de aprimorar e melhorar ainda mais o que está aqui disponível, mas acreditamos que já demos um passo importante e agora, em conjunto com os esforços da Assembleia Legislativa, né, pode ser importante, secretário Guilherme, a gente ter, por exemplo, mapeando quais são as leis, como é que está o orçamento do Estado em relação à alocação por ODS e verificar se, de fato, existe uma aderência em relação ao que está mais necessitado e prioridade em termos de alocação de recurso público e de atenção de políticas públicas e legislação no Estado a respeito dos temas. Agradeço mais uma vez a oportunidade e passo a palavra novamente para o senhor. Muito obrigado. Companheiros que estão na mesa, pediram a palavra o secretário Rubens e também o promotor de justiça, o doutor Glauberto Bezerra. Mas eu pergunto se na plateia tem alguém que queira usar a palavra. Então, Vossa Excelência está... O seu grito, o cidadão ali falou primeiro, mas você gritou, então vai valer o grito primeiro, depois vai o cidadão. Até 5 minutos, viu, amigo? Vamos controlar o tempo. Se identifique. Certo. É isso. Boa tarde a todos. Sou Pedro Severino, escritor ambiental, um estudioso da questão climatológica, não é só da Paraíba, não, bicuremos nossa terra. Olha, eu saúdo a todos, a Madalena Brantes, que é minha colega de ginásio e amiga de infância. Dê um parabéns à Madalena Brantes. Então, eu me identificando, sou escritor ambiental. Aqui, Adriano, vou aproveitar o ensejo para dar parabéns a você, para ter essa coragem de aderir a essa agenda 2030. Porque, se não tiver uma agenda estudada, lutada, a humanidade, não é só a Paraíba, não, o Nordeste do Brasil, não, a humanidade está passando fome, literalmente. Eu tive a oportunidade de estar como diretor do CINSDE, do DR da Paraíba, em 2009, lá em Belo Horizonte. Aníbal Teixeira, que fora deputado federal, foi ministro de Sarney de Planejamento, e lançou um livro lá, Repensando o Brasil, o livro dele, e citava a região mais atrasada do Brasil, a região norte, que é banhada d'água. Hoje, lá em Belém, Pará, está iniciando a cúpula da Amazônia, e a imprensa não fala nada disso. As emissoras de rádio hoje de manhãzinha, é como o Adriano disse, Adriano,
A imprensa, falada, escrita, televisionada, não dá destaque à necessidade de um desenvolvimento sustentável. Só fala em morte, briga, confusão e questão política, infelizmente. Vamos abrir os olhos, alertar as autoridades, isso de prefeito, governadores, deputados federais, senadores, aqui no Brasil, para a gente aderir essa cúpula da Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, é onde detém mais água doce no planeta. No entanto, é uma região atrasada. Nossa terra, Madalena, na década de 40, 50, era Itaipu do Brasil, gerava até energia. Hoje, Curema é um dos menores IDH, em desenvolvimento humano, do Vale Piancó. Isso é uma vergonha. Vamos dar uma baixa nisso. Uma boa tarde a todos. Até mais. Obrigado, companheiro, por sua participação. Professor Pedro Severino. Vamos ouvir também o nosso companheiro Arimateia, que representa o presidente do CONSEA Paraíba, Conselho de Segurança Alimentar. Boa tarde a todos, a todas. Quero saudar aqui toda a mesa, Adriano, na sua pessoa como deputado, do próprio Buba Germano, do secretário Judaí, companheiro guerreiro Glauberto Bezerra, da nossa secretária de Segurança Alimentar, da companheira de Segurança Alimentar e Economia Solidária, da companheira Mônica, que trabalhou com a gente, as companheiras da Ouvidoria, da Secretaria de Mulher. Queria fazer um registro aqui muito importante, dizendo que eu fico muito feliz, porque nós, quando estávamos escutando agora a apresentação do professor, e essa casa resgata um momento muito importante. Parece até que a gente, professor Rubens, a gente respira novos ares nesse momento tão feliz. E, felizmente, a Assembleia Legislativa traz um tema que aqui nós tentamos, antes de 2015, inclusive, fazer uma frente parlamentar para os objetivos, para acompanhar os objetivos de desenvolvimento do milênio, e não foi possível à época. E aí, Buba Germano traz essa referência que a gente trabalhou não só com as prefeituras, e Buba faz esse resgate da secretaria, do empenho da prefeitura de Picuí, da prefeitura de Pombal, à época, na pessoa, e aqui eu estou também, além do CONSEA, também representando a secretária Poliana, que em outra atividade está, mas dizer para vocês o seguinte, nós conseguimos, dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, alcançar 7. O único que nós não alcançamos foi a mortalidade materna. Por incrível que pareça, os relatórios que a ONU apresenta agora, nós não vamos alcançar se não tiver uma ação correta, uma ação empenhada, uma visão agregada de todos os segmentos, de todas as instâncias do Poder Judiciário. Glauberto fez isso no Ministério Público, colocou como objetivo naquele tempo, deu uma contribuição muito importante, e eu tenho certeza que esse passo que a Assembleia Legislativa dá hoje, de pegar um instrumento como esse, de implementar e incentivar com ações, com políticas públicas construída e acompanhada, monitorada, aqui nós vamos ter um exemplo. E eu quero dizer que agora, em setembro, nós faremos mais um encontro da Rede dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E Buba Germano, deputado Galdino, queremos já convidar vocês para levar essa experiência para o Brasil inteiro através da Rede dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dizer também que o Conselho de Segurança Alimentar do Estado da Paraíba, com a volta também do Conselho que foi destruído pelo governo anterior, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, volta nesse momento a discutir com todos os municípios, em todas as regiões, a questão da insegurança alimentar
e que a Paraíba, com muitos municípios, só bastou o nosso professor apresentar ali que a gente viu a desigualdade e o sofrimento de muitos municípios. E lá são onde as pessoas estão passando fome, passando necessidade e precisando de políticas públicas. Então, quero registrar aqui os parabéns à iniciativa que nós precisamos multiplicar para os 227 estados do nosso país, trazendo esse tema como a responsabilidade de quem pensa os direitos humanos, para quem pensa, na verdade, não simplesmente em obras, mas pensa efetivamente no povo. Então, quero trazer esse registro em nome do CONSEA, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Humano, em nome de todos aqueles que são militantes pela boa causa. Parabéns, Adriano Galdino. Agradeço, companheiro Arimateia, e convido a secretária Cris Almeida, secretária executiva da Mulher e Diversidade Humana. Também terá um tempo de até 5 minutos. Boa tarde a todos, a todas e a todos presentes. Eu quero fazer uma saudação à mesa, na pessoa do presidente Adriano Galdino, e a nossa querida defensora pública, doutora Madalena, a quem saúdo todos os presentes, e a plenária, na pessoa da secretária Valéria Aragão, a quem saúdo a toda a plenária. Primeiramente, eu não podia ficar de fora de fazer uso da palavra, porque hoje eu conversava com o professor Rubens, na hora que eu cheguei aqui com o cientista, esse homem que tão valoroso é para Paraíba, e falava de uma pesquisa da PNUD e da ONU Mulheres, recentemente lançada, inclusive foi lançada no dia de ontem, que fala que para os objetivos, né, do ODS Agenda 2030, é necessário avançarmos numa política que é a da igualdade de gênero. Então, não há como alcançar, né, as metas sem termos um avanço com relação à igualdade de gênero. E isso envolve praticamente toda a política que eu estou envolvida na Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, e também há uma missão de vida. E a gente, quando fala de igualdade de gênero, a gente tem que também trabalhar as mulheres nos espaços de poder e decisão, o quanto é importante que as mulheres estejam participando do cenário político como um todo, e o próximo ano é um ano de eleição, então é um ano que as câmaras municipais vão ter oportunidade, os municípios vão ter oportunidade de colocar mais mulheres, inserirem mais mulheres na política, mas se não tiver um trabalho de toda a sociedade, de todos e todas, inclusive os homens terão que ser parceiros nossos nessa perspectiva, dificilmente nós vamos caminhar para essa igualdade de gênero necessária. E quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente sabe que precisa, que perpassa por todas as políticas. E eu via hoje, né, o quanto é importante a inserção das mulheres na matemática, na ciência, na tecnologia, o quanto é necessário trabalhar e falar da divisão dos cuidados diários da casa e da família, para que as mulheres tenham mais oportunidade de estar e de ocupar os espaços de poder e decisão. Então, diante disso, deputado Adriano, presidente Adriano, eu vim aqui parabenizá-lo. Quando eu vi a agenda que chegou no meu e-mail lá na secretaria, de prontidão, eu confirmei presença e fiz questão de estar aqui, porque é necessário. A Paraíba dá exemplo para o Brasil e, principalmente, essas ferramentas vão nos ajudar a estar trabalhando e melhorar as políticas públicas, não só no contexto a nível estadual, mas é onde a política acontece. A política acontece onde? Nos municípios, são nas câmaras municipais, nas prefeituras. Então, essa ferramenta vai ajudar de forma significativa, né, aos gestores a melhorar as políticas públicas nessas perspectivas, inclusive a população a se empoderar dessa informação e cobrar a política pública mais eficiente com relação a cada área dos indicadores da Agenda 2030. Então, a minha contribuição é essa. Muito obrigada por fazer essa adesão. A Paraíba vai sair, de fato, na frente e, principalmente, parabéns por essa decisão e, com certeza, tem cuidado de um ciclo geral, né? Cuida da vida das mulheres, cuida da proteção das crianças, e é um tema transversal que perpassa por todas as áreas importantes da saúde, da educação, segurança, entre outros. Muito obrigada e parabéns, deputado. Agradeço, secretária Cris Almeida, por sua fala. Vamos chamar agora o professor Rubens Freire, que também terá um tempo de até 5 minutos. Professor Rubens Freire, secretário executivo de Ciência e Tecnologia do Estado. Bom,
Boa tarde, todos e todas. Boa tarde, presidente Adriano. Boa tarde, deputada Gilma. Boa tarde, colegas de universidade. Essa tarde, para mim, está sendo um momento de extrema importância, viu, Arimateia? Eu lembro que a gente, organizando manifestações, movimentos populares, para que a Assembleia do Estado da Paraíba, entre outras instituições, assumissem tal tipo de proativismo, assumissem tal tipo de compromisso, assumissem, de fato, a bandeira, o apoio ao desenvolvimento científico, técnico, à inovação no ambiente do Estado da Paraíba, nosso limite, mas não apenas. Essa atitude, ela transcende fronteiras. Eu gostaria de aproveitar o momento também para me apresentar. Eu sou professor no Departamento de Física da Universidade Federal da Paraíba desde 73. Provavelmente há mais tempo do que a idade de muita gente aqui presente. Bom, Lili, muito obrigado por estar aqui também. Deputado Adriano, qualquer coisa que a gente tente fazer, a gente precisa de duas coisas: dinheiro e gente. E por mais complicado que seja conseguir dinheiro, muito mais é conseguir gente. Daí a importância do processo de escolha de gente para realizar determinadas tarefas. O conhecimento científico up-to-date, ele sempre foi up-to-date em cada seu momento. Nós dispunhamos de conhecimento científico para termos vacina que enfrentassem a pandemia do Covid-19. Entretanto, a decisão política impediu que tal acontecesse. Daí a escolha de gente que faça a política, a boa política, a política que atende à sociedade, é o aspecto fundamental no momento que vivemos. Não adianta todo o conhecimento científico, apesar de sua importância, todo o banco de dados que venhamos a dispor, se a gente não souber utilizá-lo para a decisão correta. Eu estava aqui pensando com meus botões, deputado Adriano, que quando algum dia o deputado Buba me convidar mais uma vez para tomar uma cerveja na casa dele, que a gente tem um hábito disso, viu? Inclua um convite a Vossa Excelência, porque o pronunciamento que o senhor fez aqui merece conversas longas, notadamente por nós que fazemos a política pública de ciência e tecnologia no âmbito da Paraíba, no caso, e mais aqueles que atuam no ambiente da academia. Porque o senhor colocou o alerta. E eu gostaria de destacar, exatamente citando a importância de gente ocupando determinadas posições, é que num momento estávamos, digamos, tateando em relação ao enfrentamento da pandemia, já que o senhor citou em vários momentos, e é importante esse exemplo, essa casa assumiu um papel destacado. Ela abriu mão de parte do seu orçamento para aplicar em desenvolvimento científico e técnico em programas e projetos das nossas universidades que mitigassem, que enfrentassem a pandemia. Agora, essa iniciativa não nasceu do nada. Deve ter havido estímulo de algumas pessoas para tal finalidade. Lembro muito bem que o senhor assumiu isto de forma muito veemente e vigorosa. Mas isso foi iniciativa do deputado Buba Germano, à época. E eu insisto em que temos que ter atenção para os registros históricos precisos, para que a história não se perca. É um erro fatal a gente tentar reescrever a história. E a gente tem que reconhecer como a história é feita. E eu encerro por aqui,
por favor, mais alguns minutos, dizendo que trago um abraço de comprometimento com a proposta do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, professor Cláudio Furtado, nosso amigo e colega, e, evidentemente, que numa pauta dessa ordem, posso dizer que trago um abraço forte e fraterno do governador João Azevedo. Nisto, estamos juntos e misturados. Muito obrigado. O último inscrito é o promotor de justiça, doutor Alberto Bezerra, que vai usar a palavra representando nesse ato o Ministério Público da Paraíba. Então, doutor Roberto, quer falar antes? Doutor Alberto, eu gostaria que o senhor falasse no final, pode ser, doutor Alberto? Pode ser? Então, doutor professor Rubens, fala antes, até 5. Roberto Germano, desculpa. Ex-presidente da FAPESC e do INSA também. Do INSA também, né? Então, professor Roberto, com a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos os presentes. Ao cumprimentar o nosso presidente da Assembleia, o deputado Adriano Gaudindo, cumprimento todas as autoridades que fazem parte da mesa e todas as instituições e todos os participantes desta cerimônia. Eu gostaria de chamar a atenção a um aspecto muito importante em todas as excelentes falas que foram aqui feitas, mas realçar um ponto, deputado Adriano Gaudindo, que merece destaque. Em muitas falas foram colocadas a questão do pioneirismo da Assembleia Legislativa. Muitas vezes até parece que nós estamos querendo ser ufanistas com relação a isso. Não. É importante que fique uma demarcação muito clara do momento que está vivenciando esta casa. Nós estamos vivenciando 2 momentos, na verdade. Primeiro, a adesão e a coragem desta Assembleia de aderir a esta política universal, reconhecendo as Nações Unidas como uma política que dá uma atenção especial a todo ser humano e, enfim, a existência nossa. Este é um momento extremamente importante, mas nós não podemos deixar de demarcar aqui um outro momento, e aí sim um pioneirismo que merece uma atenção não só técnica, mas da visão política que esta Assembleia teve ao aderir a esta política e trazer aqui a apresentação desta plataforma. É importante o reconhecimento que esta plataforma, do ponto de vista técnico-científico, tem uma robustez impressionante. Primeiro, porque foi desenvolvida por uma equipe técnica de alta qualidade e que hoje é motivo de reconhecimento nacional, que é o único instrumento que nós temos no país para monitorar esta política. Isto é muito importante ser reconhecido. E, além de tudo, todas as fundações de apoio à pesquisa do Estado da Paraíba, e nós temos 27 fundações, elas reconhecem este trabalho pelo seu pioneirismo, e nós tivemos já visitas aqui na Paraíba, por exemplo, como no Paraná, que foi a primeira que visitou, e tem interesse em replicar este trabalho diante da robustez que tem este instrumento. Porque nós poderíamos fazer apenas a adesão, mas nós estamos fazendo, deputado, muito mais do que isso. Nós estamos com um instrumento para monitorar esta política e, além de tudo, este instrumento é um instrumento de planejamento. E nós sabemos que não se faz nada sem planejarmos. E é este instrumento que está em discussão nesse momento para monitorar esta política e, certamente, ao fazê-la, a gente muitas vezes somos movidos por uma determinada preocupação de que nós vamos expor determinadas feridas, quando, evidentemente, o indicador não é muito bom. Mas que ótimo que nós temos instrumento para medir isso e, a partir daí, corrigirmos situações como essas, fazendo com que as políticas possam trazer uma solução para esta problemática. E reforçar ainda mais
as políticas acertadas que estão sendo feitas no sentido de melhorar a qualidade de vida do povo paraibano. Portanto, eu gostaria de deixar aqui, como ex-presidente da Fundação, que tivemos a felicidade de contar com técnicos da qualidade do professor Alessio e de toda a sua equipe, por desenvolver um instrumento tão amigável e de tanta qualidade. E parabenizar a Assembleia Legislativa através da presença do nosso presidente e o reconhecimento a todos os deputados de entender esta política como uma política que vai melhorar a qualidade de vida do povo da Paraíba. Muito obrigado e parabéns a todos. Agradeço, professor Roberto. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, para encerrar as falas, o nosso doutor Bezerra encerra as falas com chave de ouro, né? Representando o Ministério Público da Paraíba. É muita responsabilidade. Boa tarde a todos. Deputado Adriano Galdino, deputado Buba, deputado Jutaí, minha querida amiga Madalena, defensora pública, professor Rubens, Guilherme, professor Alessio. E a todos, meus cumprimentos, a todas e a todos, meus cumprimentos. Eu acho que esse é um momento histórico no estado da Paraíba. Pelo menos eu que vivencio todos os dias o sofrimento da população, eu não só testemunho, juntamente com o nosso amigo Arimateia, a gente tem lutado na busca de melhoria da concretização do que para nós é muito caro, direitos humanos fundamentais, mas não só na palavra, na realidade, nas suas consequências mesmas. Infelizmente, nós, todos, somos violentados todos os dias e não percebemos. Existe uma coisa que se chama violência estrutural, violência silenciosa. Aqui, apenas para citar um exemplo, existe algo que hoje já se detecta, o chamado gaslight, que é praticado principalmente em consultórios médicos. Tanto assim que o deputado Adriano Galdino criou o Dia da Violência Obstétrica, a contenção desse tipo de violência que às vezes não se percebe, é tido como natural. Hoje prolifera comportamentos abusivos, desrespeitosos, de pessoas que se dizem acadêmicas e que, infelizmente, já falei 2 minutos, tá? E é isso. No todo, eu gostaria de dizer que o que nós estamos fazendo aqui é a concretização do que já preconizava Theodore Roosevelt quando fixava o direito de ser feliz e o direito de querer, o direito de não ter medo de viver. Isso é segurança. E eu quero aqui, todos já o fizeram, deixar registrado que o nosso procurador do Estado, recém-eleito, com maioria absoluta, 94% dos votos, veio até aqui pela importância histórica do momento, para dizer de viva voz que está junto com Vossa Excelência, deputado Adriano, na construção, em conjunto com o Ministério Público, para realização mesmo no espaço físico, na luta mesmo diuturna, concretizando leis, as boas leis que esta Casa Legislativa tem realizado. Infelizmente, muitas vezes, nem tão divulgadas. E o Ministério Público, a partir do consumidor, da pessoa com deficiência, da cidadania, está a postos e vigilante para a produção de leis. Há poucos dias, doutor Horácio, que, aliás, é assessor da Câmara,
da Assembleia me relatou esse projeto. E eu fiz questão de pedir uma audiência e dizer de viva voz que nós estávamos a postos, pronto para a luta, em conjunto, para a realização, professor Rodrigo, desse projeto, desse programa mundial. Como a Arimatea falou, nós trabalhamos desde os objetivos do milênio, mas é uma luta constante, perene, e não podemos, em absoluto, tirar a vista de olhos um instante. Temos que realmente buscar igualdade total e absoluta de gênero, de trabalho, em todo sentido, inclusive saúde, que é um problema, é onde nós temos maiores problemas em decorrência da pobreza, e, infelizmente, o tempo acabou. Eu agradeço. Olha. Bom, eu preocupado em cumprir, né? Eu exijo, aí eu tenho que cumprir. Então, o Ministério Público está a postos, parabeniza, agradece o empenho de Vossa Excelência, aliás, não é de hoje, quando o Ministério Público realizou, já buscando concretizar desenvolvimento sustentável, o Congresso Internacional de Segurança Humana, Vossa Excelência apoiou, proferiu palestra em Campina Grande, no seu tempo, um sábado de manhã, esteve lá presente. É isso. É isso que todos nós temos que fazer, nos juntarmos, nos unirmos e apoiar esse tipo de trabalho. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, doutor. O doutor Galberto lembrou uma lei de nossa autoria que foi aprovada, e eu conto com a equipe de colaboradores que a gente se reúne e discute leis que possam melhorar a qualidade de vida do povo paraibano. Então, no nosso Instagram, Adriano Galdino 1, vocês vão encontrar muitas leis importantes, impactantes, que foi aprovado para essa casa, a partir de uma discussão interna com um grupo que me auxilia aqui na Assembleia. Essa lei aí da violência no parto, vocês não sabem o quanto os médicos, me perdoe a franqueza, pagam para ver as pessoas mais pobres, mais humildes, ficam naquele sofrimento e os médicos pagando para ver, apelando para ter normal, quando muitas das vezes aquela apelação resulta de sequelas não só para a mulher, como também para a criança. E, querendo dialogar com essa violência, nós entramos com essa lei, foi aprovada, repassamos para todos os hospitais da Paraíba. Enfim, tivemos algumas leis que mexem com os costumes, principalmente das elites paraibanas, e sempre essas leis têm um impacto muito forte, porque a medida do rico nunca está completa. Quanto mais tem, mais eles querem. Uma lei que, nossa autoria também, que cumpriu uma briga grande com os donos de universidade privada e também de colégios privados, foi uma lei que diminuiu a mensalidade na época da pandemia. As mulheres que estão aqui fazem feira e sabem que 35% do valor da feira, o custo dela está em material de limpeza. 35%, pode até mais, não menos. E como não estava tendo aula, não tinha sujeira, não tinha gasto com material de limpeza. Nada mais justo e honesto do que as universidades diminuírem esse custo e os colégios também para os alunos. Nós tivemos a coragem de entrar com essa lei aqui na casa, a lei foi aprovada e as mensalidades diminuíram. Mas até hoje eu pago um preço muito caro desse setor, que sempre que pode ter uma casquinha, né? Mas temos outras leis muito importantes também, vocês vão ver essas leis no nosso Instagram, Adriano Galdino 1,
leis que realmente impactaram e melhoraram a qualidade de vida do nosso povo. Uma lei nossa também, que no Enem, nós demos 10% a mais para os estudantes que cursaram o ensino médio na Paraíba, tanto no setor privado como no público. E a gente pôde dialogar com algumas situações que estavam ocorrendo na Paraíba. Por exemplo, eu estive na Universidade Federal de Campina Grande, doutor Balberto, lá tem 40 vagas para medicina. No dia que eu fui lá, eu perguntei, e os alunos são de onde? 39 eram do Ceará. 39, e um da Paraíba. Então, foi que me deu essa ideia de criar essa lei para dar mais 10% aos alunos que cursam ensino médio na Paraíba. E essa lei foi aceita pela Federal de Campina Grande, Federal da Paraíba também, e já está meio a meio lá essa relação de vagas na Universidade de Campina Grande no curso de medicina, uma contribuição fantástica para o povo paraibano também. Então, tem muitas leis, são leis discutidas, eu conto com a colaboração de vários companheiros, não são leis da minha cabeça, tem que ter essa humildade, mas dialogo com alguns setores da casa, alguns companheiros que me ajudam, a minha assessoria, e a gente constrói essas leis que realmente melhoram a qualidade de vida do nosso povo. Pois é. Aí eu queria também fazer um agradecimento especial ao nosso deputado Buba Germano, que tem essa preocupação com os índices sociais da Paraíba. Ele está nos ajudando nesse trabalho. Buba Germano, como vocês sabem, não foi candidato na última eleição. A Casa de Deputados Pessoa perde muito com a ausência aqui, por ter sido um deputado muito combativo, muito forte, muito determinado e muito corajoso em fazer determinados enfrentamentos e levantar debates que visam as questões sociais de uma maneira muito forte, muito efetiva. Então, o deputado Buba, quando o deputado Buba não pôde estar conosco na condição de deputado, eu o convidei para estar conosco na condição de secretário aqui da casa, para que ele pudesse nos ajudar, não só nessa agenda, mas em outras questões também da Casa de Deputados Pessoa. E ele tem dado uma grande contribuição. Em nome de todos que aqui estão, eu quero parabenizar você, Buba, pelo seu trabalho, e quero fazer esse reconhecimento de forma pública ao grande trabalho que você tem feito aqui em nos ajudar a fazer a cada dia uma Assembleia melhor e mais justa para todos. A todos vocês, o meu agradecimento. A sessão especial está encerrada. Eu ainda agora vou para Mangabeira, para a Rádio Pop, dar uma entrevista, né? A minha agenda não terminou, ainda tem uma agenda administrativa, e tem sido assim meu dia, das 6h30 até as 22 horas, todos os dias, e graças a Deus que eu tenho uma agenda tão corrida, graças a Deus que eu tenho essa ocupação, e graças a Deus que eu estou deputado estadual, representando os filhos do povo da Paraíba. Fiquem todos com Deus, muito obrigado mais uma vez, e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.